Aleluia, glória a Deus. Cumprimenta a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aproveitando que vocês estão de pé, abra suas Bíblias. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 4. Aleluia, ao Senhor seja a honra, a glória. O ambiente está propício, os nossos corações já foram abençoados, agraciados com a presença de Deus. Você pode continuar em adoração, não precisa baixar a guarda, continua adorando, porque o Rei dos Reis está aqui, o Senhor dos Senhores está aqui. Todos encontraram? Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 4, 5 e 6. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Cada um por causa de quê? Dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Pode sentar adorando a Deus. Irmãos, se você quiser abaixar o meu microfone um pouquinho, porque eu já tenho um timbre de voz muito alto e eu não quero cansar os irmãos com a minha voz. Agradeço a Deus as boas-vindas, né? Fiquei muito feliz com o bem-vindo. Que Deus abençoe a confiança da liderança, Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a nossa igreja, o nosso povo. Fiquei muito feliz de ver os irmãos haitianos aqui. Meu esposo amava esses irmãos e nos acolheu, vocês conhecem. Estou muito feliz nessa noite de adorar ao Senhor, juntamente com todos vocês. E desta feita, na oportunidade aqui, com muito temor e tremor diante de Deus, porque a menina dos olhos de Deus é a igreja. E quando o pastor me fez o convite, eu fui debruçar em oração: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale à tua igreja? E o Senhor deu uma palavra. Hoje é culto dos adolescentes, eles estão todos aqui, já falaram maravilhosamente, usados por Deus aqui, cantou hinos de louvor ao Senhor, mas Deus continua falando conosco. Ele não vai nos despedir vazio, e Ele tem uma palavra para os adolescentes e para nós, os pais. Para contextualizar, para você entender esse texto que eu li, então Davi e o povo que com ele se achava alçaram a sua voz e chorou até não ter mais força. Irmã Ângela, o que aconteceu para que o rei Davi e os seus homens estivessem num momento desse? No capítulo 29 você vai ver, Davi estava, quando fugindo de Saul, ele encontra abrigo na terra dos filisteus. O rei Aques dá abrigo a Davi. Davi, como era um rei guerreiro, ele começa a lutar as guerras de Aques e vai ganhando terreno e a confiança do rei Aques. E Davi fica ali por muito tempo, o tempo todo que ele fica ali dá 1 ano e 4 meses. Mas dentro desse período em que Davi estava, Aques havia dado Ziclag, que era uma região muito próspera a Davi e os seus homens, e Davi estava abrigado ali, escondendo de Saul. Irmã Ângela, e o que a senhora quer dizer com isso? Quem aqui lembra da nossa palavra, da palavra que Deus deu ao pastor Alexandre quarta-feira? Quem lembra? De pessoas, dos pais de Jesus tendo esquecido
em Jerusalém. Aquela palavra, irmãos, impactou tanto a minha vida. E eu fui embora muito atenta àquela palavra, remoendo aquela palavra. E eu gosto tanto da Bíblia, porque a Bíblia é um livro tão verdadeiro, que se contasse para alguém, os pais de Jesus esqueceram Jesus, e isso não houvesse sido registrado, a gente não ia acreditar nunca. A gente ia falar conversa. Mas a Bíblia, ela registra as qualidades, mas registra as nossas limitações. Como o hino que a minha querida irmã Joana antecedeu, ela cantou, ele sabia das minhas fraquezas, ele sabia das minhas limitações, mas ele nos escolheu. E a Bíblia registra esse fato que os pais de Jesus o esqueceu. E eu fui embora e orando de madrugada, o Senhor coloca essa palavra ao meu coração. Trouxe-me à memória essa palavra de Davi e me falou para que eu falasse essa noite sobre esse texto. E foi exatamente nessas condições, Davi guerreando para Aques, rei dos filisteus, e ganhando terreno e fazendo muitas coisas, porque Davi era um rei extremamente guerreiro, e aonde ele passava, ele ganhava a batalha, porque ele era um homem muito temente a Deus. E agora, quando o rei Aques tem uma grande batalha a guerrear, e ele vai junto ao povo no vale de Jezreel, e quando Davi chega um pouquinho mais atrás, que os príncipes veem Davi e falam, não, Aques, quem é esse? Isso aí porventura não é aquele que quando ele chegava as mulheres dançavam falando que Saul matava 1000, mas ele matava 10.000, milhares de milhares? Esse homem não irá conosco à guerra. E Davi fica muito triste. E o rei Aques fala para ele, Davi, eu não posso te levar. E ele, rei, mas o que eu fiz? E contende com o rei, os dois conversam, e o rei fala para ele, Davi, para mim você é como um anjo, mas os meus príncipes não concordam que você vá para a guerra. E os estudiosos atribuem 73 salmos escritos a Davi. E 11 deles eles sabem o momento específico em que Davi escreve. E nesse dia aqui, depois do capítulo 29, da frustração de Davi, dos príncipes não aceitaram ir para a guerra com eles, ele escreve o Salmo 56. Quando você chegar na sua casa, você medita. E Davi escreve aquele salmo, mas com um coração tão entristecido. E ele chora, e ele reclama, e ele fala, e é no Salmo 56, no versículo 8, que ele cita aquele versículo tão lindo: porventura as minhas lágrimas não estão no teu odre. Em uma outra oportunidade a gente fala sobre isso. Mas Davi muito triste. Aques fala para ele, não, Davi, amanhã de madrugada você junta seus homens e volta. E assim Davi faz. E ele gasta 3 dias para chegar na cidade de Ziklag. Quando ele chega, acontece exatamente isso aqui. Por quê? Porque os amalequitas haviam vindo e colocado fogo, roubado toda a família daqueles homens, a família de Davi, os filhos, as suas heranças, seu gado, suas ovelhas, haviam levado tudo. Quando eles chegam em casa, eles deparam com esse cenário: Ziklag destruída, porque os amalequitas haviam vindo e levado. Eles choram. Imagina, Davi tinha 600 homens que acompanhavam Davi. Eram soldados? Não eram. Você vai ver mais no início do livro de Samuel que eram homens endividados, desgostosos, tristes, mas eram homens que lutavam aguerridamente. E depois que eles choram muito, depois que eles entristecem muito, eles querem apedrejar Davi, porque eles culpam eles. Irmã João, o que a senhora está querendo dizer com isso? Gente, meu coração agora faz salto pela boca. Meu neto e minha neta chegando na igreja. Bem-vindo, Josué, bem-vindo, Iana. Deus abençoe. Fecha parênteses. Irmãos, o que acontece? Irmã João, o que a senhora quer falar com isso? O Espírito Santo falou no meu coração. Quantos lares, quantas
famílias estão sendo saqueadas. Sério, irmã Ângela, sério. Nunca houve um tempo em que o adversário entrasse sorrateiramente. Hoje eu falei na escola bíblica dominical, eu sou crente desde sempre. Antes, há muitos anos aqui atrás, o Satanás vinha, entrava na igreja, era soltando fogo pela venta, era urrando e era fazendo feiura. Hoje não. Hoje ele entra sorrateiramente e ele tem um público-alvo, que é os nossos adolescentes, as nossas crianças. Porém, o Espírito Santo de Deus tem nos acordado, o Espírito Santo de Deus tem falado ao coração dessas mulheres que não cansam de orar, porque os nossos filhos são herança do Senhor, e o adversário não vai saquear a casa do Senhor, o adversário não vai roubar as nossas crianças. Por quê? Porque nós estaremos atentos, nós não iremos esquecer Jesus, nós não iremos guerrear falsas guerras, nós não iremos guerrear guerras alheias e deixar a guerra na nossa casa, porque o Espírito Santo de Deus brada aos nossos corações, aleluia, para um grande avivamento. E esse avivamento vai começar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro da nossa união. Quantas vezes o seu filho fica lá dentro no quarto horas e horas e você acha que ele está quietinho porque ele está descansando, porque ele é um bom menino? Vai lá e olha, pode ser que o adversário está semeando uma erva daninha no coração dele, mas o Espírito Santo de Deus irá nos sacudir, aleluia, porque não vai ficar para trás nenhum dos nossos. Aleluia. Davi chora porque o rei não deixou ele guerrear. Davi chora e clama ao Senhor e reclama e clama contra os adversários dele, mas tinha um adversário pior lá dentro da casa dele. Quantos adolescentes sendo atacados, e é de uma forma tão sutil que nós pais, avós, não percebemos, e o adversário faz de uma forma em que eles não têm liberdade para se abrir conosco. Ah, irmã, mas o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que às vezes você trabalha uma jornada até dupla para dar ao seu filho o melhor aparelho eletroeletrônico, para dar ao seu filho o melhor passeio, mas o seu filho precisa de você, aleluia. O seu filho precisa de tempo de qualidade, o seu filho precisa que você olhe no olho dele e diga que o ama, aleluia, que você o compreende. Talvez você não tenha dinheiro para dar ele o melhor iPhone, o melhor smartphone, mas você tem tempo de qualidade para implantar no coração dele a sã doutrina, para quando o adversário chegar para saquear, ele sabe a quem ele pertence. Ai, não, Ângela, mas será? Hoje o tempo mudou? Não mudou não. A palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 6. Eu vou esperar você abrir a sua Bíblia, a gente vai compartilhar disso junto. Que o Senhor tem para nós nesta noite. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. E estas palavras que eu te ordeno hoje estarão no teu coração. No coração de quem que ela vai estar? Do pai, da mãe, da avó. Versículo 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atará por sinal na tua mão, te serão por testeira entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua porta.
culto doméstico com os nossos filhos. Senta aqui, meu filho, leia a revista, vem todo dia. Se você, eu não sei aonde ler na Bíblia, tem uma sugestão, tem a lição de domingo, mas todo dia tem um trecho ali para você ler, cantar um hino. Pergunta a seu filho: meu filho, o que você entendeu desse versículo aqui? Irmãos, uma coisa muito séria, você senta com os adolescentes hoje para conversar, eles não perguntam sobre Jesus, eles não perguntam sobre a salvação, eles perguntam umas perguntas que você fala assim: eu nunca tinha pensado nisso. A ideia deles é igual o pastor Alexandre falou aqui na outra quarta, só quer saber quantos quilos pesava o tutano da canela de Golias, que prata, que não sei o que. Irmãos, vamos ensinar os nossos filhos o valor do sacrifício do Calvário. Vamos ensinar os nossos filhos a salvação, o grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ensinar os nossos filhos que o mundo jaz no maligno, mas a igreja é diferente. A igreja há um propósito e um projeto de Deus para um povo, e esse povo, como noiva, é necessário que esteja de vestes brancas. Vamos mais um pouquinho, Deuteronômio, continuando ainda no capítulo 6. Pula o seu olho lá para o versículo 20. Quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo: quais são os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Pai, mãe, o que aconteceu? O que Deus mandou que a gente fizesse? Por que eu não posso andar igual meu coleguinha que anda lá, que briga, que xinga, que mente, que surrupia as coisas do coleguinha? Por que eu não posso fazer isso? Olha o que eu e você iremos responder. Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte. O Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, e a Faraó e a toda a sua casa aos nossos olhos. Meu filho, eu já vi milagre acontecer. Meu filho, quando você estiver precisando de uma coisa, você fala com o papai e a mamãe: nós vamos orar e o Senhor há de prover. Esse é o tempo de qualidade que você precisa ter com o seu filho. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos para termos o Senhor nosso Deus. Para quê? Para o nosso perpétuo bem. Quer viver bem? Receita de felicidade. Quer viver bem? Quer ser feliz? Observe a palavra do Senhor. Mas não observe sozinho, não. Leva seu filho com você. Leva seu filho com você na oração. Ensina seu filho a jejuar. Ensina seu filho a buscar ao Senhor. Irmã Ângela, mas você está novinho demais. Deixa eu te contar uma coisa. Os estudiosos dizem assim, que Daniel, Misael, Azarias e Ananias, que depois foram trocados de nome, quando eles foram levados para a Babilônia, eles tinham entre 14 e 16 anos. E Daniel capítulo 1 diz assim, que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Você está entendendo? Isso foi ensinado em casa. Era um povo que sabia que eles poderiam ser perseguidos. Eu encanto com a mãe de Daniel. A Bíblia não fala nela. Irmã, você está falando heresia? Eu não estou, não. Um jovem de 14 anos é levado escravo para viver no palácio, mas chega lá, ele teme ao Senhor. Isso foi ensinamento de pai e mãe.
ouvia os pais falar em casa: meu pastor tem duas caras. O que você fala para o seu filho escutar? O que você fala? Há uma reprodução de padrões. A nossos filhos pode muito bem ser bênção com a semente que eu semei no coração dele. Você diz: aqui não tem isso, porque nesse bairro aqui não tem isso, mas lá em Uberaba tem. O casal discute, tem aquela guerra de dia. Aí de noite faz as pazes. Seu filho não viu que você fez as pazes. Amanhã, vida que segue, tudo bem. Ele vai aprender que ele pode destratar a mulher quando ele crescer, ele vai reproduzir o padrão. Mas como servo e serva do Senhor, quando você, como pai, entender que você alterou, passou do limite, você chama a sua esposa, reconcilia com ela, para o seu filho ver que você é diferente, que os preceitos e mandamentos que você segue é diferente do que o mundo segue, e o seu filho será uma bênção. Quando nós deixamos de ministrar isso na vida dos nossos filhos, a palavra de Deus fala que uma geração vem e outra geração vai, e cada geração deixa um legado. Se o seu filho tivesse forteiro, imagina você aí, um lar amanhã, reproduzindo o que você tem feito para ele. Como que vai ser o lar do seu filho? Não, irmãos, com misericórdia. É isso, nessa noite o Espírito Santo quer ministrar cura em famílias aqui dentro, que está na casa do Senhor, mas está dividida, em famílias que está contradizendo a palavra do Senhor. Mas Deus tem projeto de restauração para o seu matrimônio. Deus tem amor na sua vida para te dar, e os seus filhos verão a bênção do Senhor florescer na sua casa, porque tem promessa de avivamento aqui nessa igreja. Mas o avivamento vai começar na sua casa, vai começar no seu lar. Juízes capítulo 2, o versículo 10. Josué morre, é enterrado. Josué e toda aquela geração de ancião. A Bíblia fala que a geração que ouve não conhecia a Deus. Por que eles deixaram de conhecer? Porque foi deixado de ser falado. Mas aqui nessa igreja a palavra é falada, a palavra é ministrada, e o Espírito Santo quer restaurar a família, o Espírito Santo quer restaurar lar, o Espírito Santo quer restaurar casamento, para quando você chegar na sua casa, você não precisar de ver o que Davi viu, porque estava guerreando uma guerra alheia, fez tudo o que podia fazer, mas a sua casa estava desprotegida. O Senhor quer enviar proteção para a sua casa, o Senhor quer enviar proteção para a nossa família, o Senhor quer restaurar as nossas emoções, o Senhor quer restaurar a nossa união, para livrar os nossos jovens da mão do inimigo, para quando eles chegar a 1 Pedro capítulo 3, o versículo 15, se não me falha a memória, a palavra de Deus diz que nós temos que ter sabedoria e mansidão quando perguntarem a razão da esperança que há em nós. Quando alguém chegar para afrontar seu filho, você já chegou com o escudo da fé, com a preparação do evangelho da paz. Você já revestiu seu filho com toda a armadura, porque seu filho vai andar nas ruas de ouro com você. Os seus filhos vão andar, os nossos filhos vão andar nas ruas de ouro conosco. Irmãos, eu já fiz tudo, mas o meu está desviado. Continua guerreando, faz igual Davi, busca a direção do Senhor, busca. Quando Davi chora, ele pede o sacerdote: traz o éfode, eu preciso que Deus fale comigo, o que eu vou fazer? Porque ele não podia ir lá em Jerusalém, porque senão Saul matava ele. O sacerdote traz, Deus fala com ele: pode perseguir, que eu vou te dar tudo de volta, Davi, eu vou te dar tudo de volta. Senhor, mas por onde eles encontram um homem que foi abandonado porque adoeceu? Eles deu alimento, porque tinha 3 dias que o rapaz não comia. Davi dá alimento, o rapaz melhora. Para onde for, o rapaz fala: nós demos com ímpeto sobre Ziclag,
e eles estão indo para tal direção. E Davi fala, então você vai me levar lá. Sabe o que é isso? Na sua jornada tem companhias que estão andando com seu filho, que não tem, talvez não vai ter como você tirar ele, mas você vai dar alimento de palavra, você vai orar por ele, e o seu filho vai ser liberto, o amiguinho dele também, porque você vai ser ministrador de paz, semeador de semente santa dentro da sua casa. E Davi chega, tá, aquele banquete está dançando, e Davi olha de longe e começa a guerrear. A Bíblia diz que ele guerreou até o crepúsculo do outro dia, mas a palavra de Deus diz que Deus deu tudo de novo, e Davi voltou, aleluia, para casa com todos os filhos, com todo o despojo, com as esposas de todo mundo, inclusive as dele. O Satanás não vai tirar de você o amor da sua família, a obediência dos seus filhos, porque o Senhor, o Espírito Santo de Deus, que é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, está aqui esta noite para ministrar aos nossos corações. Projeta para mim, por favor, o último versículo que nós vamos ler e nós vamos orar. Salmo 144, versículo 12. Tem possibilidade de projetar, senão eu leio. O Senhor vai dar tudo de novo.